com esse entendimento da autoavaliação, eu acabei encontrando algumas pessoas que também gostam de me avaliar. Então eu ponho lá na rede social e aí a turma depois desce a vassoura em cima de mim, que eu falei muito repeti alguma coisa, falei o que eu não devia, falei uma coisa antidoutrinária, e aí é bom que a gente vai crescendo com isso, né? Muito bom. Queria agradecer o convite, estamos aqui em Itaquaquecetuba, é uma plateia maravilhosa, já estive aqui uma ou duas vezes, né, Sr. Luiz? E gosto muito aqui da cidade, tenho algumas casas que eu visito aqui, então gosto muito daqui. E estou muito feliz de vocês estarem de volta. Existe uma diferença muito grande entre a gente estar aqui juntos, reunidos e conversando em torno do Evangelho, e a gente está fazendo isso de uma forma eletrônica, distante muitas vezes, né? Como as casas tiveram que adotar esse sistema. Mas como eu estava dizendo, existe um estudo no Japão de qual é o alcance do vapor, né? Não é o vapor, são as gotículas que nós emitimos com a nossa fala, o nosso espirro, né? E isso chega a 1,84 m mais ou menos. O pessoal fala nos ambientes de ter uma separação de 1,5 m, né? E os japoneses descobriram que é 1,84 m que alcança as nossas gotículas, 1,84 m. E nós também descobrimos que nós usamos máscara não para se proteger, mas para proteger o outro, para que as nossas gotículas não alcancem o outro, não é? Então eu estou dando essa pequena justificativa para vocês. Eu estou aqui já 1,84 m é mais ou menos a minha altura. Se eu deitar aqui eu não consigo alcançar ninguém, então eu estou na distância certa, porque sou eu o único que estou emitindo gotículas aqui com vocês, contra ou a favor de vocês, não é? Bom, então nós temos hoje 2 temas, vamos dividir ele em 2 partes. Eu acho que nós temos 30 minutos, né, Sr. Luiz? Então nós vamos dividir um pouquinho os 2 temas para a gente conversar um pouquinho em torno deles e vamos procurar aí trazer novas luzes para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, e para que a gente possa continuar se levantando, continuar se harmonizando, continuar trabalhando, continuar realizando aquilo que nós tivemos que interromper um tempo atrás. Então perseverem, essa é a primeira notícia que eu dou para vocês: perseverem no trabalho, na assistência, nos estudos, ainda que a gente tenha que fazer uma sala mais distante, ainda que a gente tenha que ficar um pouquinho mais longe, mas não tem nada de igual preço de nós estarmos aqui realizando o trabalho, não existe nada igual. É claro e óbvio que no futuro nós vamos ter que ter, né, as 2 coisas, porque tem pessoas que vão ter aí problemas, vão viajar ou vão estar impedidas de vir e gostariam de acompanhar de alguma forma, não é? Mas o importante mesmo é nós estarmos aqui, juntos, trocando as nossas calorias não é? As nossas energias, né? O nosso calor humano. Nós já pensou se nós trocássemos caloria, né? O povo ia sair correndo, eu falar, eu não quero saber de caloria sua não, fica você com as suas e eu com as minhas. Então é isso. Nós vamos falar um pouquinho do Chico depois da sua despedida aqui da Terra. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso irmão Chico precisou de mais ou menos 1000 anos para se preparar para essa encarnação. E é exatamente por isso, vejam bem, de vez em quando a gente vê um exemplo do Chico, acha lindo, maravilhoso, e pensa, poxa vida, meu Deus do céu, eu preciso aprender com ele, eu preciso fazer como ele fez. Mas o nosso Chico precisou de no mínimo 1000 anos para essa encarnação. E é por essa razão que a gente vê que ele passou, não é, essa encarnação de uma forma que só conseguiu deixar bons exemplos. Vejam, a doutrina espírita, alguns anos atrás, hoje talvez um pouco menos, não é? Foi muito combatida pelos nossos outros irmãos religiosos. Mas interessante, quando falava Chico Xavier, todos os ministros religiosos, não podemos dizer todos, generalizar em todos, mas a maior parte deles dedicavam um respeito muito grande à figura do Chico. Porque ele jamais atacou qualquer religião, ele jamais fez alguma coisa que pudesse contrariar os nossos irmãos religiosos, não é? Os outros religiosos. Então o Chico, por exemplo, participou de um pinga-fogo, e nesse pinga-fogo foi possibilitado as perguntas de um protestante.
E aí esse protestante fez algumas perguntas até meio capciosas, assim, não é? Um pouco assim, buscando colocá-lo numa situação delicada. Mas como o Chico tinha todo esse preparo, além desse preparo, ele contava com uma assistência muito grande, muito boa espiritual, então ele conseguia responder de uma forma em que a pessoa se edificava, a pessoa não se aborrecia, não se melindrava, mas respondia à altura, numa condição em que a pessoa entendia o porquê daquilo que ele estava respondendo. Então ele conseguia, ele tinha essa possibilidade, esse amor profundo no coração, porque hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo em família, em redes sociais, e em redes sociais, muitas vezes, as pessoas tiram as máscaras. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Então, de repente, a pessoa fala uma coisa, a outra se aborrece e responde rapidamente, e aí cria uma polêmica, e daqui a pouquinho um quer se distanciar do grupo. Mas isso é, na verdade, um preparo para a nossa vivência espiritual. Cheguei a essa conclusão. Não se acalme, não se preocupe, ainda falta muito tempo, né? Mas para a nossa vivência espiritual, porque no mundo espiritual nós vamos ter que tirar a maior parte das nossas máscaras, a maior parte delas. Então, nós vamos ter que ser exatamente quem nós somos. E isso é uma dificuldade muito grande, não é? Porque na maior parte das vezes a gente se esconde atrás, né, de algumas possibilidades que o mundo nos oferece. Primeiro, a carne humana, né? Então, nós, seres espirituais que nós somos, nós estamos assim um pouco escondidinhos atrás, às vezes de um rostinho bonitinho, às vezes de uma característica, né, diferente, e lá atrás tem um espiritinho, às vezes combativo, enérgico, nervoso, ou sem educação, enfim. Nós temos a nossa capacidade espiritual guardada dentro do nosso corpinho físico. E eu tenho percebido exatamente isso, porque em alguns instantes a gente vive, né, aqueles momentos onde a gente precisa elevar-se. Nós precisamos pensar, eu devo responder desta forma, eu estou sendo caridoso falando isso, eu estou sendo, como que eu veria se eu recebesse essa resposta, não é? E aí nós vamos aprendendo a temperar essas coisas. Então, a maior parte das vezes é importante nós buscarmos os nossos mentores amigos através do pensamento e dizer assim, será bom eu fazer isso? Será bom eu emitir esse parecer ou emitir essa resposta? Não é? Então, nós vamos com isso nos burilando, nós vamos nos lapidando com isso. Então, as redes sociais servem para isso. E a outra coisa que serve também, muitas vezes, é para mexer um pouquinho com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, não é? Porque é tão difícil a gente aceitar uma máxima diferente da que nós aceitamos. Então é muito difícil. Vou dar um exemplo, vocês vão entender perfeitamente isso. Vocês já tentaram converter um corintiano em palmeirense? Ou um palmeirense em corintiano? Não é? É só para a gente entender. Então nós temos que ter a plena convicção de que nós não vamos converter as pessoas, que nós não vamos mudar o entendimento delas. Então nós vamos desgastar um esforço desnecessário. Mas eu estou falando tudo isso para a gente chegar lá no Chico. Por que eu quero chegar lá no Chico? Porque o Chico teve esse preparo muito grande, esse amor profundo pela humanidade, junto com esse preparo, juntamente com os benfeitores amigos, e conseguiu realizar uma tarefa ímpar, sem igual na Terra, sem igual. Então, a gente que é ser humano normal, assim, vamos falar num termo bem popular, Zé Povinho, que somos nós, né? De vez em quando a gente escorrega, comete um erro, cai, aí se levanta, vai mais um pouco, bate a cabeça, dá uma trombada, não é? Nós que somos Zé Povinho, nós somos assim. E isso não é de se estranhar. Nós não devemos se cobrar ao ponto de começar a pensar ou acreditar de que nós somos ou deveríamos ser uma pessoa diferente do que nós somos. Então nós precisamos nos aceitar e seguir, claro. Caiu, levanta, bateu a cabeça, recompõe-se e continua. Essa é a tarefa do nosso trabalho aqui na Terra. É a tarefa de nós avançarmos, de nós evoluirmos, de nós crescermos. E então, o nosso Chico já tinha vencido tudo isso. E vencido tudo isso, ele realizou um trabalho, como disse, sem igual. E tinha, obviamente, uns mínimos privilégios. Ele detestava, detestar, essa é uma palavra que não seria muito própria para usar com o Chico, não é?
mas ele não gostava de que ele pudesse imaginar a ideia de ter algum privilégio. Então eu também sugiro a todos vocês, é só uma sugestão, viu? Não precisa mudar de time de futebol não, é só uma sugestão. Mas o interessante disso, agora que eu estou pensando aqui, né? A gente às vezes não aceita, né, da pessoa mudar o time, mas às vezes o técnico do nosso time já foi técnico dos outros times. Olha que interessante, nunca tinha pensado nisso, olha só. Então, por exemplo, eu estava vendo uma notícia rápida assim de painel, que um moço que era do São Paulo saiu de um time lá, foi mandado embora, lá vai para outro time. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Os técnicos podem mudar, os jogadores mudam, não mudam? Sai de um time, vai para outro. E a gente fica naquela coisa assim, não, meu time. O jogador tal, fulano de tal, beltrano de tal. Mas isso, fiquem tranquilos, eu não quero mudar ninguém de time. Pode continuar no mesmo time, tá? Porque vocês estão felizes, não é? Ou se estão infelizes, mas gostariam de estar felizes também, tudo bem, não tem problema. E a última coisa, não se preocupem, viu? O futebol é feito de um jeito assim. Tem um período que o time passa bem e um período que o time passa mal. É só isso que acontece, né? O Corinthians ficou 30 anos passando mal, mas depois passou bem, né? Ficou assim, né? Tem alguns que ainda estão passando mal, outros já estão passando bem. Então é assim, é uma espécie de um biorritmo, né? O futebol é mais ou menos. Por isso que não se desgastem por isso. É uma brincadeira, por assim dizer. O futebol é uma brincadeira para a gente se divertir e não para a gente se desgastar, tá certo? Bom, então o Chico tinha essa possibilidade muito forte, esse amor profundo pelas pessoas. E ele não gostava que dissessem que ele tinha privilégios. Obviamente que não é? E aí o que acontece? A gente percebe uma coisinha curiosa. Por quê? Ele, certa feita, conversando com amigos, disse o seguinte: olha, o dia que chegar, o dia da minha partida, o dia que eu tiver que ir embora da terra, sabe como é que eu quero ir? Olha o que ele fala. Eu queria ir um dia em que o Brasil estivesse muito feliz. Porque assim ninguém ia perceber que eu estava indo embora. Não queria ver ninguém triste porque estava indo embora. Queria ver os meus irmãos felizes nesse dia. E a pessoa, obviamente, estava ali pensando, mas imagina, como é que vai ficar feliz vendo você indo embora, Chico? Você é um brasileiro sem igual, você é um brasileiro que ajudou tantos outros brasileiros, você é uma pessoa tão querida do nosso Brasil. As pessoas vão sentir sua falta, vão sofrer pela sua partida. E aí o Chico então falou isso e acabou essa conversa, a vida seguiu. Aí chegou um campeonato mundial. Vocês perceberam por que eu estava falando de times? Perceberam, né? A outra coisa curiosa de time é assim, quando é o campeonato mundial, vem diversos jogadores de diversos times, formam um só. E a gente fica pensando, não, meu time é o melhor. Bom, tá certo, mas não tem jogador de todos os... Até do seu inimigo não está num time só, que é do time do Brasil. Tem jogador do nosso time inimigo, tem do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, tem de todos os times. Então é por isso que nós temos que levar isso muito na brincadeira, que nós não podemos levar a ferro e fogo, né? Que o nosso time principal, efetivamente, é o time do Brasil, quando ele joga e faz essas coisas aí, né? E aí o Chico queria ir nesse dia feliz e chegou o campeonato mundial de futebol. Aquela alegria, 2002, aquela coisa bonitinha e tal, né? Então aí aconteceram umas coisas curiosas nesse campeonato. É claro que se eu falar aqui, as pessoas vão falar assim, rapaz, aconteceu porque tinha que acontecer, vamos ficar assim, né? Vamos falar, mas não era porque o Chico ia desencarnar, não é por causa disso, imagina, né? Mas, por exemplo, nos primeiros jogos lá, o Brasil estava empatando com um time lá e de repente, do nada, alguém vai lá e faz um gol assim, que era um gol meio duvidoso, e aí fica sendo gol mesmo e acaba ganhando desse time e passa para uma outra fase, né? Puxa vida, que interessante, né? O técnico da época, não é? Era um técnico assim meio bonachão, meio paizão dos jogadores, não é? Então ele se referia ao time como uma família, uma grande família ali, os filhos, né? Ele se referia ao time assim, como uma grande família. Enfim, o time foi avançando até que chegou na final e ganhou o campeonato. Olha só. 2002. Eu estava nesse dia, eu me lembro com muita clareza. Eu não sou muito ligado em futebol, mas eu me lembro nesse fato com muita clareza o que eu estava fazendo exatamente na hora
E exatamente na hora que noticiaram, no mesmo momento que estava tudo estourando fogos, aquela alegria, o pessoal levantando a taça lá no campeonato mundial, eu me lembro na mesma hora que veio aquela notícia do Chico, mas o pessoal estava tão entusiasmado com o campeonato mundial, com a conquista do título, acho que foi o pentacampeonato, né, se não me engano, 2002, não é? Foi o pentacampeonato. E eu me lembro com muita clareza que eu fiz uma profecia. O Sérgio, coitado, que não tem nenhum de cair morto, fez uma profecia. E eu falei com a minha esposa, que estava do outro lado da mesa, falei, puxa vida, olha o Chico, olha só, ele conseguiu o que ele queria, mas tem um detalhe. Falei, meu Deus do céu, mas vai demorar tanto para o Brasil ganhar de novo. Fiz uma profecia e não sabia, tá vendo? Porque na minha cabeça eu tinha quase certeza que os Espíritos tinham ajudado o Brasil a ganhar aquela Copa. Tinha quase certeza. Porque o Chico precisava desencarnar. Mas aí vem uma brincadeira, vamos relaxar um pouco. A brincadeira é o seguinte. Diz que tinham duas senhorinhas conversando numa fila, talvez de banco, né? Porque fila de banco ninguém desiste, já repararam? Fila de banco ninguém desiste. Aí tá lá na fila do banco, especialmente para receber o benefício, alguma coisa assim, né? Então a pessoa não desiste, ela fica lá 4 horas, 6 horas, 8 horas, sem ir no banheiro, sem comer, sem nada, mas ela não desiste, tá certo? Então tinha duas senhorinhas no banco, falando assim uma para outra. Amiga, você sabe por que o Chico Xavier não morreu até hoje? Eu falo, não sei. Aí uma responde para outra assim, é porque Deus não sabe onde colocar ele. Ah, mas como assim, né? Acontece o seguinte, como ele fala com os espíritos, ele tinha que ir para o inferno. Mas como ele faz coisa boa, ele tem que ir para o céu. Então Deus não sabe onde pôr ele. Olha só. Boa noite, à vontade. Deus não sabe aonde pôr ele, por isso que ele não desencarnou até agora, né? Ele já estava com 91 para 92 anos, né? Então tinha esse problema, Deus estava num conflito muito grande, que pensava assim, aonde que eu vou pôr o Chico Xavier? No céu ou no inferno, né? Então eram duas conversinhas de duas senhoras protestantes que estavam falando sobre isso, porque por falar com os espíritos ele tinha que ir para um lugar, e por ser uma pessoa boa tinha que ir para outro lugar, então ficou uma polêmica grande. Mas aí eu acho que Deus arrumou um lugar para ele bem no dia do campeonato que o Brasil ganhou. Falei, bom, agora eu sei onde pôr o Chico, né? E aí ele precisou ir embora. Então foi na conquista do campeonato de 2002, foi no dia 30 de junho de 2002, olha, já vai para 20 anos, né? Nós estamos em 19 anos, 22 vai fazer 20 anos, que o nosso irmão se despediu e foi para o plano espiritual, para o mundo espiritual. Foi uma coisa modesta pelo tamanho da grandeza do Chico. Foram basicamente alguns amigos, pessoas conhecidas, pessoas lá da cidade, e o Chico passou do plano material para o plano espiritual num dia em que o brasileiro estava muito feliz. Tanto é que isso não abalou muito, né? O desencarne dele não abalou. Inclusive tem pessoas que até hoje, ainda quando você fala do Chico, eles não se lembram que o Chico já passou para o outro lado. Eles não se recordam, não é? Porque era um dia realmente muito diferenciado, muito, por assim dizer, muito especial. Bom, e aí nós vamos chegando à conclusão de que o nosso irmão tinha o privilégio, porque ele pôde escolher o dia que ele iria desencarnar. Já pensaram se a gente pudesse escolher? Vamos fazer um exercício mental aqui. Como é que a gente ia escolher o nosso dia, não é? Diz até que ele se despediu de todo mundo naquela noite, se despediu de todo mundo, viu que o Brasil tinha ganho, se despediu de todo mundo, foi lá na caminha, deitou e não acordou mais, desencarnou. E aí nós vamos fazer esse exercício, né? Como é que a gente gostaria de partir dessa terra, não é? Aí vamos fazer esse exercício, pensar assim, puxa vida, vamos partir dessa terra. Eu fiz esse exercício em outros lugares e algumas pessoas falam assim, eu queria partir daqui dormindo, né? Não queria acordar, né? Então aí a gente já chega na seguinte premissa. Qual que é a seguinte premissa? Se a gente quer partir dormindo, é sinal de que quando a gente está dormindo, nós estamos no mundo espiritual, não é? Olha aí. Os espíritos falam pra gente que o sono físico coloca a gente em contato com o plano espiritual, veja só. E a gente já conhece algumas informações, a gente tem um programinha de rádio
E nós já lemos uma carta de uma senhora de idade que tinha uma dificuldade muito grande na psicografia do Chico. E ela morava sozinha, tinha acho que 3 ou 4 filhos, morava sozinha. E aí teve um dia que ela teve um sonho maravilhoso. Ela sonhou com a mãezinha dela. A mãezinha dela falou: vim aqui buscar você para dar um passeio. Aí disse que ela passeou. Aí voltou para casa, começo da manhã, voltou e falou: olha, minha filha, eu estou sabendo aqui que você tem a opção, 2 opções. Você pode voltar para sua caminha e acordar, ou você pode ir embora comigo. Olha só que interessante. Aí diz que ela parou um pouquinho assim, ficou pensando: poxa vida, os meus filhos estão ocupados, constituíram família, trabalham muitas horas por dia, quase não tem tempo de vir aqui. E eu acabo sendo um pouco de peso, porque a minha idade preocupa os meus filhos, eles ficam de longe preocupados, Eu tenho um problema também de dar um pouco de despesas por causa disso. Ele começou a ponderar os prós e os contras e falou para a mãezinha dela assim: tá bom, mãezinha, eu vou com a senhora, vou embora com a senhora. Resolveu e foi embora. E aí ela desencarnou. Depois ela manda uma cartinha para os filhos, para aliviar a consciência dos filhos, para tranquilizar os filhos, dizendo assim: fiquem tranquilos, eu sei que o fulano fazia mais de 1 ano que não vinha na minha casa, mas eu entendo, filhos, trabalho, não é? Estudos, progresso, eu entendo isso. Mas foi justamente por isso que eu escolhi ir para minha mãe, para ser um peso a menos para todos vocês. E com muito amor ela se despede dos filhos nessa carta. É uma coisa muito bonita, né? Então a gente pode aí, a partir de agora, começar a pensar, não é? Escuta, Chico, o que você sugere aí para mim? Como é que eu devo despedir do mundo, né? Tá chegando outra Copa do Mundo, viu? Tá chegando outra aí, tá? Mas não se preocupe, pode ser na outra ainda tem mais algumas pela frente, não é? Afinal de contas, no meu caso, já estou nos 12 minutos do segundo tempo. Então a gente vê quantos minutos que está, né? Tem gente que está nos 33 do primeiro, nos 40 do primeiro, tem gente que está nos 40 do segundo, né? Os 35 do segundo, né? Depende, né? Aí vai depender, né? Se vai ter prorrogação, se não vai, né? Porque se teve uma falta muito ruim no caminho ali, que levou muito tempo para corrigir, ganha uma prorrogação de 2, 3, 5 ou até 10, não é? Veja que coisa interessante. Então a gente pode já começar a pensar nisso, tá certo? Então aí está a nossa singela homenagem a esse espírito maravilhoso. Eu digo para vocês, nós só estamos sentados aqui nesta casa, nesse lugar, em virtude desse nosso irmão. Porque além da motivação, do incentivo, da profundidade das suas obras que motivaram os trabalhadores e dirigentes dessa casa a manter essa casa de pé e manter essa casa funcionando e agora até reabrir, em nome da doutrina, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores amigos, efetivamente foi em virtude desse trabalho que o nosso irmão Chico fez de não permitir que Kardec fosse apagado da Terra, não permitir que a doutrina fosse simplesmente esquecida na Terra. Então, em 1910, né, o Kardec, poucos anos depois do desencarne de Kardec, 30 e poucos anos depois, o Chico vem, volta, 17 anos depois ele começa no trabalho de perseverante de divulgação da doutrina, de entendimento da doutrina, e fez esse trabalho maravilhoso, produziu mais de 400 obras, realizou trabalhos imensos em nome da caridade, em nome da divulgação, enfim. O Chico estruturou a doutrina espírita no nosso querido Brasil. E também fora, não é? Porque os brasileiros, as casas espíritas que tem fora do Brasil, normalmente são de brasileiros. Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em alguns países da África, em Cuba. Até em Cuba tem casa espírita, imagina só. Até em Cuba, não é? Japão, né? Até no Japão, né? O Japão tem lá uma questão de religiosa muito intensa, não é? E até nesses países mais recônditos, mais distantes, nós temos a doutrina normalmente por conta de um brasileiro que está lá. E nós vamos falar também da parábola do samaritano, que todo mundo deve mais ou menos se lembrar, daquele senhor que encontrou uma pessoa caída na rua, né? Só que antes dele tinham passado 2 outras pessoas, um sacerdote e um levita. O levita era aquele companheiro que era da descendência de Levi, e que tinha também encargos no sacerdócio, encargos na religião. E o sacerdote, obviamente, tinha um encargo religioso, né? Então Jesus pegou 2 figuras religiosas, olha que chamamento interessante, 2 figuras religiosas,
e fizeram essas duas figuras religiosas passarem ao largo daquela pessoa que estava ali caída, daquela pessoa que estava ali abatida por conta de malfeitores, que ele havia sofrido um ataque de malfeitores. E aí quem Jesus coloca, que quem vai socorrer esta pessoa? Aquela pessoa de má vida, que era considerado na época o samaritano, aquele dissidente, aquele rebelde, aquela pessoa de má vida, alguns até envolvidos com criminalidade, envolvidos com problemas profundos, graves, discussões, problemas entre as demais tribos de Israel. Esses menosprezados, que eram assim, colocados de lado, não é? Colocados à margem do movimento religioso da época de Jerusalém. Então eles até foram isolados, e aí eles pegavam as pessoas que davam trabalho numa sociedade comum e mandavam para esse local, né? Para Samaria, para eles ficarem lá. Tiraram todas as pessoas importantes e abastadas de Samaria, trouxeram para grandes cidades e deixaram assim como se fosse uma terra de ninguém, né? Então a Samaria era considerado uma terra de ninguém, e os samaritanos eram considerados pessoas de má vida. Pessoas de má vida. Então, vamos imaginar hoje, talvez, a pessoa pegou uma prisão, por exemplo. Quem sabe que aquela pegou uma prisão, continua imaginando que aquela é uma pessoa de má vida. Pegou uma prisão, cometeu um crime. Tá bom, ficou 10 anos, 5 anos, 8 anos, 3 anos, não importa. Na nossa cabeça a gente começa a pensar isso. Mas, de repente, é justamente esta pessoa que vai lá socorrer aquele nosso irmão que está vivendo aquele drama. Então Jesus coloca essa passagem, vocês devem se lembrar mentalmente como que ela é, não é? Que aí tinham perguntado para Jesus o que era caridade, ele fala do amor profundo a Deus e ao próximo como a si mesmo, e aí ainda aprofundando na pergunta, vai lá um espertalhão e fala, mas quem é meu próximo, né? E aí Jesus lança esta passagem. Bom, vinha descendo de um lugar para outro, aí passou ali malfeitores, tomaram tudo que ele tinha, bateram, deixaram ele semi-morto, largado lá no meio do caminho. E aí passou um sacerdote que olhou, passou a largo, porque tem a questão da impureza, sabe aquela coisa que a gente muitas vezes não consegue alcançar, não é? São, diríamos assim, fanatismo religioso, não é? Olha, não vou tocar aqui nesse aparelho porque uma televisão é uma coisa impura, né? É um negócio chamado fanatismo religioso, né? Olha, eu não vou socorrer o fulano e o ciclano porque não posso deixar socorrer na casa da pessoa, porque tem que vir na casa espírita. Mas a pessoa não pode vir, está lá, não pode socorrer, porque lá não tem assistência dos espíritos, porque os espíritos não vão lá, porque isso, porque isso. Fanatismo religioso. E também tinha um segundo problema. Quando eles se tornavam impuros, por exemplo, vem aqui na casa espírita, vou dar um exemplo nosso aqui, não vamos falar dos outros, vou falar de nós, né? Vem na casa espírita, faz a prece, toma o passe, bonitinho, e aí nós fizemos um ato de purificação. Aí a gente sai daqui, aí vem um mendigo ali alcoolizado, fala, não vamos falar com ele, porque eu estou purificado, se eu falar com ele, aí eu vou me contaminar, não é? Então, a gente tem às vezes essas coisas na cabeça. Chega em casa, marido, não posso falar com ele porque ele bebeu hoje o dia inteiro. Não posso fazer tal coisa porque tal coisa aconteceu, tal isso. Não posso fazer tal porque... Essas coisas de fanatismo religioso que algumas pessoas ainda carregam, esse ranço terrível, pesado. E o problema do levita e do sacerdote é que eles iam se tornar impuros, e a cerimônia de purificação naquela época para esses sacerdotes e esses levitas era demasiadamente complicada, era demorada, era uma cerimônia, um ato, um culto, um encontro em que eles tinham que tomar diversas providências, diversas, até ele se limpar, por assim dizer, né? Tem um outro filme que mostra, às vezes, essa coisa da purificação. Então, ele vai lá e tem que fazer não sei quantas preces, tem que ficar sozinho numa sala, aí tem que levar um animal para dar em sacrifício, e tem que pagar uma quantia, e tem que fazer um monte de coisa. Aí ele pensou assim, eu vou socorrer ele, depois eu tenho que fazer de novo?
o meu ritual de purificação, não é possível, né? Aí vocês já pensaram, a gente sai da casa espírita, encontra uma necessidade qualquer aí no meio da rua, aí fala, meu Deus, mas a casa já fechou, aí vou ficar impuro, como é que vai? Vou ficar uma semana impuro. Já pensaram que flagelo que seria? E aí Jesus pegou na veia, porque ele falou de um samaritano. O samaritano pegou, nem se importou, pegou o homem, pôs no cavalo, levou para um lugar, socorreu o homem, pediu para nesse lugar, que era em tese uma hospedaria, mas as hospedarias do passado elas eram tudo, né? Porque não existia hospital, não existia essas coisas como existe hoje. Pediu lá para o moço cuidar, passar coisas na ferida dele, dar um pouco de alimento para ele se levantar. E ainda falou assim, olha, eu vou deixar um adiantamento de recurso aqui, se o senhor gastar mais, depois o senhor me fala, eu recomponho, pago a diferença. E aí vem a célebre palavra de Jesus. Qual dos três amou o próximo? Ficou uma coisa tão óbvia, né? Mas Jesus estava ensinando para a criança, que somos nós até hoje. Nós precisamos ainda, às vezes, de umas explicações infantis, assim, de qual que foi o próximo desse. Mas não está óbvio. Não está claro e óbvio que foi aquele que socorreu? Não está claro e óbvio? Então, às vezes, a gente pensa assim, não, mas aquela pessoa, ai meu Deus do céu, aquela pessoa faz coisas que a gente jamais teria condição, coragem ou sei lá o que de fazer. Em socorro, em ajuda. Vou dar um exemplo do Chico, já que nós falamos do Chico. Então, tinha um espírito que se apresentava a ele alcoolizado, extremamente alcoolizado. E o Chico não se incomodava com isso, porque a experiência é uma coisa tão bonita, né? Quando um espírito é experiente, ele não se incomoda com algumas coisas. Quando o espírito é crianção, que nem a gente ainda, a gente se incomoda, né? Tá com esse bafo de álcool, tá com não sei o quê, cigarro, não sei o quê. Chico se incomodava com nada disso, aí o espírito, ô Chico, tô alcoolizado, né, Chico? Olha aí, ó como é que eu tô. Mas você nem sabe o serviço que eu faço. Serviço? Por que serviço você faz? Conversa com o espírito. O serviço que eu faço é entrar lá dentro das catacumbas do cemitério para resgatar os espíritos que estão presos no corpo lá. Então ele tem que entrar na sepultura, né? Porque o espírito não consegue sair de lá, não consegue sair do corpo. Ele acha que tem que estar preso lá no corpo. Aí ele vem cá, tira o espírito de lá, leva embora. Aí ele falou, mas o cheiro é tão forte, Chico, que eu tenho que ficar assim, porque senão eu não aguento. Olha só que situação, não é? Então, por exemplo, tem alguns trabalhadores, ontem, por exemplo, eu peguei um metrô, e aí veio um senhor que era visivelmente assim um trabalhador de obra, porque ele estava com o sapatinho sujinho de cal, cimento, a roupinha um pouco manchadinha e tal, e eu percebi que ele estava meio assim, meio estranho, e aí ele pegou e sentou no chão, daqui a pouco ele deitou lá no chão. Falei, meu Deus do céu, ai que vontade que eu tenho também de vez em quando deitar, descansar, né? Mas tem vergonha, né? Mas a gente não pode imaginar o nível de cansaço, o que aquele senhor fez durante o dia, não é? Quer dizer, não pode imaginar o que ele estava passando. Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente vai tendo mais compaixão, vai deixando certas coisinhas de lado. Ai, mas a gente se incomoda com cada bobagem, já repararam? Então, façamos igual o samaritano. Mesmo que a gente for de pessoa considerada de má vida, né? Que mora em Itaquaquecetuba. Ah, não pode ser boa pessoa, não. Mesmo que for considerado assim, né? Sei lá, você vai abrir uma conta num banco lá na Paulista, você mora em Itaquaquecetuba. Ah, não, o senhor tem que morar aqui na região. Não vão abrir conta pro senhor aqui não, de jeito nenhum. Mesmo assim, tudo bem, não tem problema, não é? Porque esses é que são os exaltados de Jesus. Os que tinham condições, poder, primeiro o que aprontaram com o Cristo, né? E depois como que o Cristo, com quem que o Cristo convivia. Dá para reparar com quem que ele convivia, não é? Não convivia com os reis, com as rainhas, podia conviver com todo esse povo aí, não é? Mas não, convivia com as pessoas assim bem complicadas, bem difíceis, adoentados, pessoas consideradas de má vida, trabalhadores braçais, aquela coisa assim, não é? Então é assim, tá lá no trenzão, sossegadão, fala assim, é mais fácil o Cristo estar aqui do que o Cristo estar, sei lá, né, numa reunião de banqueiros na Faria Lima. É mais fácil o Cristo estar aqui entre a gente aqui, é muito mais fácil. Então,
Isso não é para se exaltarem, fiquem tranquilos, viu? E também não é para enveredar para o erro, obviamente, né? Mas para a gente não se sentir pequenininho, porque os mínimos, os humildes serão exaltados. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos. Ninguém faz nada por enquanto, até eu desligar esse negócio aqui. Aí depois vocês podem fazer.